Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus queridos e queridas. Hoje vamos refletir um pouco mais aí sobre as questões da vida, as questões do entendimento existencial. Então temos que entender em primeiro lugar, até a partir agora me veio esse pensamento, que tudo que acontece nesse mundo, de certa forma, está refletindo algo que está dentro do coração da experiência de cada ser humano. Compreende? Quando a gente vê certas coisas acontecendo no mundo, e eu vou dar o exemplo daqui a pouco, muitas vezes é o universo configurando uma questão para você entender dentro de você. As pessoas não conseguem entender muito bem isso. É igual quando você, por exemplo, está lendo uma escritura. Por exemplo, quando você lê a história de Jesus. E aí você tem que entender que Jesus, simbolicamente, dentro disso que eu estou falando, representa a sua jornada, a sua caminhada nesse mundo. Compreende? E é assim que você capta o que o universo está sempre querendo dizer para você, o que os autores dos livros ou dos filmes, tudo aquilo é feito para dar uma experiência interna nas pessoas através da representação externa. Assim, quando você está olhando um filme, por exemplo, um filme Matrix, é um filme que eu falo muito aqui, que é interessante, é uma forma do universo dizer para você que esse mundo aqui é uma ilusão e que você tem que se desconectar dessa, assim chamada, energia que está nos mantendo presos aqui nesse mundo, esquecidos do espírito. E é assim que funciona. Lógico que tem muitas falsas escrituras ou filmes que tentam manipular, né, a nossa mente para criar crenças, criar limites, obstáculos. Então, esses filmes, se você já está no espírito, se você já entende esse processo que eu estou falando aqui, imediatamente você não compactua com isso. Você vai selecionar os filmes que você entende que estão trazendo para você um certo avivamento no seu coração da experiência interna. Por isso é bom sempre ler, né, a história de um mestre ou de um filme que tenha relevância, porque o universo todo está sempre querendo te dizer para onde você tem que seguir nesse caminho interno, não no caminho externo. O caminho externo sempre é ilusório. E é assim que você vai formatando ou programando a sua mente para as coisas assim chamadas superiores ou de revelação. E as outras coisas, né, que você sente que são vozes ou narrativas negativas, narrativas que te trazem medo, tudo isso você tem que imediatamente retirar da sua vida, sem dó nem piedade. Se tem alguém que está sempre falando de uma forma a trazer um desequilíbrio energético na gente, temos que imediatamente abandonar isso. Certo? Isso aí é um filme das forças sinistras. Então, deixa eles fazer os filmes dele lá, mas você não tem que compactuar com isso. Porém, quando você está numa vibração legal, quando você está realmente nessa busca da espiritualidade e o universo sendo neutro, ou seja, apenas responsivo às suas vibrações, naturalmente ele vai apresentar todo o material de reflexão interno que você precisa. A gente acha que está vivendo aqui à toa. Há uma correspondência absoluta entre todas as almas, todos os pensamentos que se geram, né, durante milênios, sentimentos, e nós temos toda essa carga aqui para absorver e trabalhar nesse sentido de você entender quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo, quem é Deus, o que eu tenho a aprender dessa determinada situação. E assim caminham os assim chamados sábios e seres de luz
desse mundo. De modo que, dentro disso que falamos, né, de que as experiências externas que estão ressonantes com a sua vibração, a sua busca, vão aparecer. E aí eu vou dar esse exemplo, por exemplo, de ontem, que eu vi que lá parece que Blumenau, né? Acho que é em Santa Catarina, Blumenau, tem um prefeito lá que ele está saindo às ruas com os fiscais, o serviço social daquela cidade, e está retirando todos os mendigos, moradores de rua, porque realmente é inaceitável, né? Você vê uma pessoa catando lixo, dormindo no chão, ali sujo, cheio de, né? É um ser humano. É um ser humano que tem um espírito. Imagina essa forma humana, ela tem inteligência para te libertar completamente dessa energia material. Porém, de alguma forma, esse sistema, ele quer manter todo mundo na miséria, no sofrimento. E a classe, né, que infelizmente sofre mais com isso, é essas pessoas que estão na rua se drogando ou com problemas psicológicos, né, de loucura já. Então são zumbis humanos caminhando pela rua, e isso cria uma espécie de normalidade, onde ninguém quer ajudar, ou se criam ideologias para, não, tem que respeitar as pessoas, porque elas escolheram estar ali na rua, e elas não escolheram isso, não. Ninguém escolhe um tipo de vida dessa. Isso é uma loucura da pessoa que pensa assim. Então, eu me senti assim, achei interessante, falei, poxa, olha só, um governante preocupado com as pessoas na rua e saindo em busca de acolhê-las, de oferecer alguma coisa. É lógico que isso acontece em várias cidades, mas não com esse pulso firme que esse governante estava fazendo, e é isso aqui que é relevante. Ele chegava com as pessoas, não um firme autoritário, ele conversava com as pessoas de rua, falando, olha, aqui na nossa cidade, vocês não vão poder permanecer nessa situação. Isso é ruim para vocês, mas nós não vamos obrigar vocês a sair da rua, assim, simplesmente. Nós vamos te oferecer um abrigo, né, comida, uma assistência psicológica, vamos te oferecer uma maneira de você aprender algo, né, um ofício, vamos te dar emprego para você ter uma dignidade humana. Então, olha que legal isso. E ele está sendo firme, porque ele não quer mais deixar ninguém na rua. E no final, depois de falar todas as benesses, né, os benefícios que essas pessoas iam conseguir ao aceitar a ajuda dele, ele dizia, mas se você não quiser aceitar, então aqui nessa cidade você não vai permanecer, vocês, né? Assim, nessa condição, vocês não vão permanecer na nossa cidade. Nossa cidade só quer progresso, que as pessoas tenham uma vida tranquila, sem estar com medo de sair na rua e a pessoa, por causa da droga, está querendo roubar. E aí, se você deixar, né, essa semente da desprezo humano crescer, isso vai aumentando, vai aumentando. Isso aí pode ser que seja de interesse de algumas forças sinistras para manter o medo, a insegurança. Então, isso é muito relevante, essa posição desse prefeito aí ou governador acho que é prefeito, de Blumenau. Certo? Chegar simplesmente e não aceito a condição de vocês, vou oferecer do bom e do melhor, e se vocês não quiserem isso, aqui na rua vocês não vão ficar. Vocês vão ter que ir embora daqui e pronto. Então a gente já pensa assim que nós somos esse prefeito dentro da nossa cidade, né? Vamos dizer assim, dos pensamentos e sentimentos. Temos pensamentos e sentimentos internos que são como esses moradores de rua, que estão aí fluindo,
são drogados, né? São formas, pensamentos completamente desorientadas que te deixam assim presos em você mesmo. Assim, essa é a pegada inteligente, né? Que você está observando uma ação acontecendo no mundo e você pode transferir para o entendimento no seu coração. Você tem que cuidar de você. E se for para ter pensamentos e sentimentos que não querem obedecer à sua alma, no sentido progressivo e evolutivo nesse mundo, você fala que vocês não vão ficar. Não vão ficar. Ou vocês melhoram, porque eu vou oferecer para vocês tudo do bom da minha alma, ou vocês não vão ficar aqui. Assim, essa é uma forma de você captar isso que dissemos no começo desse vídeo. Você conseguiu observar a situação, uma determinada situação, e refletiu internamente. Ou seja, o universo está pedindo que todo mundo se torne o senhor do seu habitat consciencial e promova imediatamente a remoção de pensamentos e sentimentos que não tem nada a ver com a vida progressiva, de bem-estar, de amor, de devoção, de crescer espiritualmente nesse mundo, porque a forma humana ela é destinada por Deus para que todo o espírito em posse dessa experiência humana possa compreender o que é isso tudo, ou seja, conhecer a chamada verdade, né? Para que possamos nos libertar o quanto antes desse sentimento de sofrimento, de medo, de ignorância completa do que estamos fazendo aqui nesse planetinha Terra, que é lindo, né? A Mãe Gaia. E por outro lado, em outra assim chamada reflexão da situação, podemos observar que essa ação do prefeito de retirar as pessoas da rua, isso pode ser atribuído também a nós. Mesmo as pessoas de boas referências, bom, assim chamado karma, né? A pessoa que está bem nesse mundo, enfim, todas as pessoas nesse mundo nada mais são do que mendigos, do que pessoas que estão com problemas psicológicos, emocionais, que estão nas ruas da ilusão. Todos nós estamos assim, se não estamos conectados com essa energia divina. Então, Deus que está presente em nosso coração, ou ele se manifesta pessoalmente como esse prefeito, ou envia seus servos iluminados, os assim chamados mestres, e pessoas comuns também que são mestres, mas que não têm essa referência no planeta, são enviados para nos ajudar a escaparmos dessa miséria humana, independentemente se a pessoa tem muito poder, dinheiro, fama, talentos, né? Então, Deus envia certas pessoas para nos comunicar que, apesar de, vamos dizer assim, essa encarnação está muito boa para você, você não é daqui. O que você está fazendo? Essas coisas que são materiais demais, mais do que o necessário, simplesmente estão te acorrentando nesse mundo dentro de um falso ego, onde você está acreditando ser aquilo que você não é. E aí chega um ponto que Deus, que é a benevolência suprema, o ser supremo de amor, ele envia servos dele, do mundo espiritual ou do mundo mais superior em compreensão divina, para vir nos ajudar. Não pense que você está sozinho, não. Todos esses seres estão aqui sempre falando, ou te solicitando, ou mostrando alguma coisa no universo para você acordar, despertar.
atingir esse ponto de verdade dentro do seu coração. E é isso que você tem que fazer imediatamente. Se você não fizer essa busca pelo que é superior, que vai te livrar dessas condições de ignorância humana, então você nada mais é do que um miserável que está encostado aí em algum muro do planeta, querendo mais drogas, mais prazer físico, mais distração, mais diversão. Enfim, você deixa a sua vida passar, né? Vida leva eu. Você acaba entrando nessa filosofia que não tem nada a ver. O espírito é o senhor da mente, e a mente tem que controlar os sentidos e o corpo físico para cocriar a realidade de evolução nesse mundo. E dessa maneira que o Mestre Jesus explica, né, em sua parábola do filho pródigo, que nós estamos aqui na rua do esquecimento, da miséria, no mundo material, vivendo de um modo mecânico, robotizados, né, vamos dizer assim, numa rotina com hábitos e vícios que nos prendem completamente num tipo de rotina sem sentido, se considerarmos que ninguém está buscando o plano espiritual. E aí, nessa parábola do filho pródigo, é exatamente tudo isso que a gente está falando aqui. Então, Deus enviou os seus servos, na parábola, né, para vir dar assistência a essa alma que era um filho dele. Então, Deus, por bondade, deixa que a gente venha aqui e tente experimentar uma existência sem ele, ou esquecidos completamente da nossa espiritualidade e divindade, e vivemos aqui uma vida morna, sem pretensões maiores, seguindo um sistema sinistro, com muito medo, preocupações, inseguranças. Aí Deus, né? Mas todos nós somos filhos pródigos de Deus, tá? Todos nós somos filhos de Deus. E nessa parábola Jesus fala que Deus enviou os seus servos e de alguma maneira essa pessoa já estava há muito tempo aqui nesse mundo material, esquecido de quem era o pai dele, né? A fonte dele. E de alguma maneira ele se lembrou na hora. Quando damos atenção aos servos de Deus ou às forças potencializadas de Deus que vêm, até inclusive em sonhos ou dentro do nosso coração, e atinamos para isso, realmente não faz sentido, o que é essa vida? Então, em vez de você entrar em depressão, ou se estressar, ou querer tirar a sua própria vida, como muitos fazem, né? Por causa do medo, da decepção, ou de não gosto, não quero estar aqui, eu não pedi para nascer. Não existe isso. Tudo é a experiência que você pediu para viver. Só que você tem que aproveitar essa experiência de autorrecordação e se estabelecer naquilo que você é. Então você está livre da insignificância que você poderia dar para você, de achar que você é só mais um nesse mundo. E você não, você é o filho pródigo de Deus. Todos nós somos filhos amados do divino, e Ele está sempre enviando seres, ou mestres, ou pessoas casuais na nossa vida que falem coisas que você desperta para essa realidade espiritual. E fazendo assim, o filho pródigo, né, entendeu isso. Eu sou um espírito, eu sou filho do Rei Supremo, né? Eu sou uma pessoa da melhor qualidade energética, né? Então ele simplesmente acordou, saiu daquela condição dele miserável da rua, vamos dizer assim, né? Fazendo uma comparação com o exemplo que eu dei, e naturalmente ele voltou para o mundo espiritual, em corpo espiritual, e Deus celebrou uma festa para ele, uma festa maravilhosa, porque Deus ficou muito feliz com a volta desse filho que estava perdido aqui nesse mundo material.
que estava só especulando, quanto eu vou ter mais, amanhã eu quero ter isso, ter aquilo, quero ser isso, ser aquilo, tudo voltado a esse ego que é a maior prisão da nossa vida, é se identificar com essa forma material e esquecer que somos o espírito. E assim vai acontecer para cada um de nós. Essa volta, nós estamos voltando para o reino divino nessa forma espiritual, onde vamos estar conectados com o divino numa relação amorosa, que pode acontecer aqui também, desde que você acorde e entenda que você é um filho pródigo. É dessa forma que Jesus falava por parábolas, para que as pessoas pudessem compreender de acordo com o conhecimento delas. Mas hoje em dia podemos falar de uma forma mais amplificada, porque muito conhecimento surgiu, né? Desde a época que o Mestre Jesus esteve aqui nesse planeta, e agora podemos falar diretamente essa questão sem titubear, sem vacilar. E dentro disso tudo que eu falei, fiquem espertos nas coisas que acontecem na sua vida, nas pessoas que você encontra, nas situações, tudo é uma forma do universo, do divino tá falando para você, meu filho, acorda, sai dessa condição e volta para mim. Venha para cá para ser feliz com todo mundo. Por que você quer permanecer ainda nessa condição miserável? Você está sem noção. Assim como o prefeito chega lá para o drogado, para os moradores de rua, e fala assim: vamos, eu vou oferecer tudo para você, uma vida feliz, uma vida digna. E a pessoa fala: não, eu prefiro ficar aqui na rua, eu prefiro ficar sofrendo, me drogando, eu prefiro morrer aos poucos. Não, isso é um absurdo. A pessoa não tem noção do que ela está falando, ela está totalmente presa a forças sinistras, ao vício e aquela condição de degradação que ela aceitou como normal. Isso não é normal. O normal é você estar vivendo em amor ao divino, situado na consciência espiritual, seguindo algum processo de devoção ao divino, em gratidão, em alegria. Você está vivendo nessa paz interna, se preparando, se qualificando para que após a morte desse veículo físico você possa estar com a consciência adequada, em amor, em afeto ao divino, para ir para o mundo espiritual, que Deus está te chamando sempre. Mas você não pode ouvir, né? Porque você não tem ouvidos para ouvir, não tem olhos para ver que tudo que acontece à sua volta é ação divina. E se você está nessa posição de querer isso, naturalmente tudo ao redor de você vai contribuir para isso. Seres de luz vão estar presentes na sua vida, se manifestando através de outras pessoas, nos sonhos, nos filmes, nos livros, na natureza, em tudo que você tiver em contato. É simples assim. Só que as pessoas estão tão viciadas na ilusão, viciadas em ficar nessa posição instável, inferior, degradante, de auto-humilhação, negatividade, doença, medo, todas essas condições. As pessoas estão acostumadas a isso e não é assim. De modo que essa aula aqui é bem interessante para você passar a viver na sua vida com mais atenção. Orar e vigiar. E olha o que está acontecendo à sua volta, e as coisas vão acontecer de acordo com o propósito vibracional que você está na sua vida. E o propósito da vida humana é vibrar elevadamente, nessa consciência de que eu estou aqui nesse mundo, nessa forma, para despertar, para entrar em contato com essa verdade, que é o ser divino que está em nosso coração, que ele nos acompanha em cada encarnação, nos solicitando
a voltar para Ele, porém respeitando o nosso livre-arbítrio, mas Ele nunca nos deixa desamparados. E a partir do momento que você percebe isso com a sua inteligência, o seu corpo se torna luminoso. E com essa luminosidade, naturalmente, o universo vai brilhar para você. Não só nas questões espirituais, mas também nas materiais, nas quais você vai caminhar nesse mundo mais desapegado, sem esse envolvimento, sem esse desejo de querer algo a mais do que você precisa. Você vai sair da programação desse mundo que diz que você só pode ser feliz se você for alguém importante nesse mundo, se você tiver muita riqueza, ou se você tiver qualquer coisa. E a felicidade significa desse contato com o divino no seu coração. Não existe felicidade em nada dentro do mundo da ilusão. É igual como você estivesse sonhando que você é um rei, que você era dono de tudo, aí quando você acorda você não é mais o rei. Você é esse corpo aí que estava sonhando. Então, no plano espiritual, você é um rei mesmo. Só que você tem que atingir essa posição cedendo à proposta divina, assim como os moradores de rua lá têm que ceder ao prefeito que está com mão firme e fala assim, aqui na minha cidade só fica quem for produtivo, criativo, cooperativo. Se não for assim, vá para outra cidade, vá, como diz Jesus, né? Vai-te retro, Satanás. Se você não quer me ajudar, não me atrapalhe. É assim que funciona. Então, reflitam amorosamente sobre isso que eu estou falando e tomem logo essa atitude de se render à voz silenciosa, né, e às vezes até barulhenta de Deus no seu coração, através de todas as experiências que você está tendo aqui nessa forma humana. Esse é o segredo de saber viver e existir com sabedoria. E sendo sábio, naturalmente você se torna um ser de amor, de luz, e explica para as pessoas essas coisas que são muito fáceis de compreender quando você está ligado intimamente com esse desejo de viver a vida nessa relação com o divino, seja aqui no mundo material, seja no mundo espiritual. Certo? Então, reflitam, meditem e vamos embora para um grau superior de ascensão de energia. Ok? Um beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus.